Ano novo, vida nova, mas velhos inimigos ainda ameaçam o nosso bem-estar. Nesse primeiro programa de 2024, Hoje em Dia traz um importante alerta de saúde. O avanço de uma epidemia silenciosa que já atinge mais de 500 milhões de pessoas no mundo e quase metade delas desconhece o risco. É o diabetes, gente. Uma doença que pode mutilar, pode cegar, tirar a vida, a menos que as pessoas fiquem atentas aos sintomas que levam ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado. É o que mostra a reportagem. Acompanhe. Na multidão que circula apressada, as aparências enganam. Quando o assunto é uma doença antiga, mas ainda cheia de mitos, características como idade, peso e histórico familiar nem sempre são decisivas para o diagnóstico. Só no Brasil, em números subnotificados, o diabetes atinge quase 17 milhões de pessoas. Isso se levarmos em conta apenas os adultos dos 20 aos 79 anos. Já somos o 5º país do mundo na prevalência da doença, deixando à frente apenas China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E a estimativa é de curva crescente. Até 2030, o Brasil pode passar o marco de 21 milhões de pessoas portadoras do diabetes. É um crescimento que é acompanhado com o crescimento da obesidade, do sobrepeso, dos maus hábitos de vida, do sedentarismo, da inatividade. Hoje a estimativa é de que no mundo inteiro, mais de 530 milhões de adultos vivam com diabetes. Uma a cada 10 pessoas. E o mais preocupante é que quase metade dessas pessoas nem sabe que tem a doença, o que transforma essa numa epidemia silenciosa e arriscada. E mesmo depois que a doença deixa de ser silenciosa, entra pela porta de casa, ou seja, vem o diagnóstico, muitos pacientes continuam ignorando os riscos e deixam de tomar aquelas medidas básicas que a doença exige. Aí vem as consequências. Foi o que aconteceu com o seu Edivaldo. Ele descobriu a doença aos 38 anos de idade, mas só começou a tomar todos os cuidados 10 anos depois. Primeiro foi a neuropatia, uma lesão nos nervos que atingiu pernas e braços. No meu caso, veio com uma inflamação total do nervo ciático. Pegou desde o início até a ponta do pé. Dor e dava choque. Travei os nervos, minhas pernas, eu não tinha movimento com as pernas, né? O senhor ficou sem andar? Fiquei sem andar, uns 3 meses. O aposentado também teve lesões severas na pele. Lesões e coceira, uma queimação direta. A doença provocou ainda um glaucoma, que levou à cegueira do olho esquerdo e que compromete a visão do direito, além de problemas cardíacos que exigiram várias intervenções e visitas periódicas a vários especialistas. Eu tive que fazer uma ponte e uma mamária, né? Porque a coronária já estava afetada, né? Então eu tive que fazer essas aí, porque senão eu poderia ter levado a um infarto ou um AVC, né? Existem hoje 4 classificações principais de diabetes na medicina: pré-diabetes, diabetes gestacional e diabetes tipo 1 e tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. É uma doença em que a imunidade da própria pessoa se volta contra o pâncreas, que é o órgão que produz insulina. O diabetes tipo 2 também tem uma predisposição genética, mas o fator ambiental acaba sendo muito mais importante. Então, o excesso de peso é o principal fator ligado ao tipo 2 e também o envelhecimento. O seu Edivaldo tem o tipo 2, que é um dos mais comuns no Brasil. Exige atenção redobrada na prevenção e no rigor no tratamento. O diabetes tipo 2, em geral, é uma doença inicialmente silenciosa, que é detectada pelos exames laboratoriais, e se a pessoa não faz exame nunca,
ela detecta numa fase mais adiantada, onde a perda da capacidade de produção de insulina é maior, então ela já pode manifestar sintomas. Mas e quando o diabetes atinge crianças, como o Rafael, de 1 ano e 4 meses? A princípio, sem casos na família, sem sintomas evidentes, um desafio para os pais. Eu sempre fui aquela criança muito energética, corria, andava, ia para os brinquedos, subia, descia. E ele começou a ficar mais paradinho assim no cantinho dele. Ele começou a ter mais fome do que o normal e ele começou a também ter mais sede. Foi aí que eles decidiram levar a criança para um pronto-socorro. E dessa forma veio o diagnóstico que ninguém esperava. A criança, que antes parecia ter apenas uma virose, foi parar na UTI, onde passou 5 dias. Foi bem intenso e como era um mundo novo pra gente, a gente não sabia muito o que fazer. Hoje, além do controle da alimentação, que já acontecia antes, com a ajuda da tecnologia, os pais acompanham tudo de perto. Nível de glicose, a aplicação de insulina. Aparelhos como esse ajudam a reduzir o número de picadas durante o dia. Uma vigília permanente. Às vezes ele tá super bem, correndo, feliz, dando risada, e aí a gente vai medir, a gente vê que ele tá ou acima ou abaixo. Então tem que ficar atento. Rafael tem diabetes tipo 1, uma das doenças crônicas mais comuns na infância. Quando a pessoa descobre, ela tem só 10, 20% do pâncreas funcionando. No caso de uma doença silenciosa, o diagnóstico precoce é indispensável para manter a saúde e a qualidade de vida, não só do paciente, mas da família inteira, a tranquilidade dos pais. É fundamental que os pais façam esse diagnóstico quanto antes, porque o tratamento é simples. A grande complexidade é identificar isso cedo.